Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Nós estamos felizes porque estamos chegando ao final deste trimestre. Já estudamos lições preciosas durante todo estes 2 meses e agora entraremos no último mês deste segundo trimestre, no qual estamos estudando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lições preciosas já foram estudadas, mas ainda resta um ensinamento precioso para nós aproveitarmos e nos deleitarmos com a palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a ter em suas mãos um ou mais exemplares da palavra do Senhor. E assim vamos juntos estudar essa lição e aprender o que o Senhor trouxe para nós neste ensinamento tão precioso no Sermão do Monte. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo neste momento nesse canal. Nós temos recebido mais inscritos nesse canal a cada semana e o mais importante é saber que o nosso trabalho não fica restrito aqui neste ambiente, mas que chega até você através do seu celular, através do seu computador. Muitos irmãos assistem às aulas nas suas salas, colocando na sua televisão e assim vai observando tudo aquilo que nós falamos, anotando e se preparando para a lição. Isso agrada a Deus, porque Deus ama aqueles que amam estudar e meditar na sua palavra. Oremos ao nosso Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe durante esta ministração, que o Espírito Santo que inspirou as santas palavras que estão registradas na Bíblia possa nos inspirar também a transmitir e possa te ajudar a entender tudo aquilo que falarmos durante esta exposição. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire e nos direcione e que teus servos possam ouvir e aproveitar bem tudo aquilo que nós falarmos durante esta aula. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e vamos começar com o nosso texto áudio. Qual é o nosso texto áudio? O nosso texto áudio está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Repetindo, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 15. Nossa verdade prática em nossa revista está assim. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Eu colocaria no lugar de podemos, devemos, mas respeitando também o comentarista e aqueles que formulam a lição, eu vou deixar essas duas palavras nesta tela. Não podemos, nem devemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe. Vamos ler o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 27. Vamos ler e você acompanhe, por favor, na sua Bíblia ou na sua revista, meu caro irmão. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Vamos, portanto, prosseguir e vamos para os objetivos da lição. Primeiro, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. E, por último, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Vamos, então, a esta tela onde temos perguntas reflexivas, perguntas que convidam o aluno para refletir sobre a lição. E a proposta é que no final da lição, cada aluno esteja apto para responder tais perguntas. Vamos à primeira. É pecado ajuntar tesouro na terra? Segunda, como o cristão deve considerar os bens materiais? Terceira, quais os 3 principais erros do rico insensato? Quarta, por que a ansiedade e inquietude desagradam a Deus? Quinta e última, como viver uma vida sossegada em relação ao que possuímos em uma sociedade imediatista, materialista e consumista. Vamos, portanto, à introdução e vamos utilizar o mesmo método de sempre. Vamos percorrer a revista apresentando aqui trechos da lição. Alguns textos nós suprimimos e aproveitamos para destacar em negrito algumas partes da lição para ajudar você, professor, a identificar algumas palavras-chave e assim apresentamos nosso comentário quando acharmos conveniente. Vamos lá? Introdução. Nesta lição veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, tem um texto que eu quero ler para você. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A nossa esperança está em Deus. A nossa segurança do nosso futuro está no Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu. Então, nós não devemos colocar nossa esperança nos bens materiais, no dinheiro, porque tudo isso é passageiro. Continuando, diz assim a nossa lição. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor que provê as nossas necessidades. Então, vamos seguir a orientação do Senhor Jesus e procurar ajuntar tesouro nos céus. Para onde nós iremos? Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da nossa lição: riqueza do céu e riqueza da terra. Primeiro item deste tópico: uma conciliação impossível.
Vamos lá? Já experimentamos o novo nascimento. Nós já nascemos de novo, meus amados irmãos. Somos novas criaturas e não devemos, novamente, ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Já não andamos mais por vista, diz o apóstolo Paulo, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos esperando as coisas eternas, invisíveis e espirituais que nos foram prometidas. Satanás ofereceu ao Senhor Jesus os reinos deste mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Tomemos cuidado, porque Satanás tem iludido muitas pessoas neste mundo com riquezas, com bens materiais. E aí a pessoa fica embebedado com aquela fartura de coisas puramente materiais e que em um dado momento podem ser ceifadas. E aí, se não tiver a fé que teve um homem chamado Jó, que disse Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, muitos são levados a desacreditar até mesmo do Senhor, a perder a fé no Deus que provê todas as coisas. Nossa fé, nossa confiança, nossa segurança está no nosso Deus, que tudo provê para as nossas vidas. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a mamon, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Segundo item do primeiro tópico, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. Irmãos queridos, ainda hoje há igrejas que pregam a prosperidade para aquele que é fiel, e aquele que não tem prosperidade é sinal que é infiel, é sinal que está no pecado. Não é isso que o Senhor nos ensinou. Nós temos na Bíblia homens ricos que foram fiéis ao Senhor e temos muitas pessoas pobres que também foram fiéis ao Senhor. Então, a fidelidade ao Senhor independe dos nossos bens materiais. Ela está baseada na fé. O livro de Jó começa mostrando quem Jó era, para depois dizer o que ele possuía. Infelizmente, muitas pessoas julgam os outros pelo que possuem e não pensam no que elas são. Há muitas pessoas ricas neste mundo, mas são riquezas que foram acumuladas com exploração, riquezas que foram acumuladas com jogatinas, riquezas que foram acumuladas com jogos de azar, riquezas que foram acumuladas ilegalmente. E o Senhor não compactua com este tipo de procedimento. Nem sempre riqueza material é sinal de bênção de Deus. Guarde isso. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados pelos ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra da bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Isso é um fato, meu querido irmão. Não levamos nada deste mundo. Agora, se nós tivermos um tesouro depositado nos céus, quando chegarmos lá,
desfrutaremos das riquezas celestiais. Portanto, vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, diz assim a nossa revista: Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Jó capítulo 1, versículo 21. Vamos ao terceiro item do primeiro tópico. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Muitos homens de Deus possuíam riquezas. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Aqui são citados alguns: Abraão, Isaque, Jacó, Salomão. Jesus também ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, aprenda uma coisa: homens de Deus foram ricos e o Senhor nos ensinou a economizar. Deus não é Deus que aprova quando a pessoa esbanja, joga fora coisas que ainda são úteis para ele ou para outras pessoas. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos recolher, que nós devemos ter o quê? Depósitos, sim. Temos que pensar em termos futuros e reservar valores para algumas emergências ou para um investimento futuro. Então, meu amado irmão, você não está proibido de fazer uma caderneta de poupança, de investir o seu dinheiro em ações, nada disso. Você não está proibido. O que não podemos é colocar os nossos corações nos bens materiais, o nosso coração no dinheiro e amar o dinheiro e esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos lá? O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Na verdade, nós muitas vezes queremos que Deus nos abençoe como abençoou os crentes da igreja primitiva, mas nós não queremos ser crentes primitivos. Os crentes primitivos, eles tinham o coração aberto, benevolente, ajudavam uns aos outros. O amor reinava naquela igreja de tal forma que ela era uma célula viva no meio da sociedade que ia cada vez mais crescendo e envolvendo mais e mais pessoas. Que o Senhor nos ensine a colocar os bens materiais no devido lugar. São simplesmente bens materiais que são adquiridos para que possamos dar prosseguimento à nossa vida, ter um espaço para nós e para nossos filhos, e assim possamos dar prosseguimento à nossa vida material, profissional, à nossa vida familiar. Ou seja, os bens que recebemos de Deus, as bênçãos que recebemos de Deus, é para termos uma vida saudável, é para termos uma vida tranquila. Não para que coloquemos o nosso coração nos bens, o coração no dinheiro e esqueçamos de agradecer a Deus e principalmente de dar-lhe a parte que lhe pertence, que é a contribuição do dízimo. Vamos ser fiéis ao Senhor em tudo, principalmente em relação aos nossos bens. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição, a idolatria ao dinheiro. Vamos ao primeiro item do segundo tópico, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Por quê? Eu deixei em negrito para você, meu querido professor. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Então, o que temos de ensinamento aqui? Nossa confiança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor. E se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança é celestial. Nós esperamos e aguardamos o Senhor Jesus Cristo, como cantamos no hino 300 da harpa cristã. Agora, tudo o que recebemos de Deus, teremos que prestar contas. Olha o que diz o nosso comentarista. Teremos de prestar contas como um mordomo
de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Segundo item do segundo tópico, idolatrando a Mamon. Servir a Deus ou a Mamon? Podemos dizer assim também, servir a Deus ou servir as riquezas? Servir a Deus ou servir a cobiça? Servir a Deus e ser subjugado à sua soberana vontade ou servir ao dinheiro e ser dominado pela cobiça? Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com Deus estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Diz a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. E eu faço questão de destacar esta frase. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Portanto, não sejamos idólatras. Prosseguindo, terceiro item do segundo tópico, a riqueza condenada por Cristo. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, conta-nos a história de um rico, intitulado por alguns biblicistas como o rico insensato. Este texto é um texto maravilhoso que fala sobre o acúmulo de bens, sobre aquela pessoa que deseja acumular bens e se sentir bem confortável, sabendo que o seu celeiro está cheio. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 12, no versículo número 13, vamos ler, diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. É o nosso texto áureo. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Versículo 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Vamos lá? Diz a nossa revista o seguinte: o primeiro erro do rico insensato foi que ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. Oh, meus amados irmãos, a alma precisa de comunhão com Deus, a alma precisa de ter um relacionamento com Deus. Os bens materiais não alimentam, não sustentam a nossa alma. Podem sustentar a nossa soberba, podem sustentar a nossa prepotência, como veremos daqui a pouquinho no próximo item. Segundo erro do rico insensato, ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Terceiro erro, ele acreditava que podia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Conclui o nosso comentarista dizendo o seguinte: Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nelas. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade
dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Vamos, portanto, ao terceiro e último tópico da nossa lição, vivendo a quietude espiritual. Vamos ver a orientação de Jesus Cristo. Primeiro, os males advindos das preocupações. É o primeiro item deste terceiro tópico. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas. Amados, eu destaco aqui, preocupações demasiadas. Preocupar-se, pensar no futuro, não é pecado. Agora, a preocupação demasiada vai gerar em nós falta de confiança e de esperança e de fé no nosso Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo condena esta preocupação que está em demasia, tomando conta do nosso coração, gerando ansiedade, gerando até doenças psicossomáticas. Voltando à leitura, diz assim: devemos estar alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer nossa vida espiritual e nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. E aí eu destaco esta última frase que diz assim: Ele já nos concedeu a salvação, que é o maior bem que um homem pode possuir nessa terra, meus amados irmãos, e proverá tudo de que precisamos. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Não está na lição, mas eu trouxe para você este versículo que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que Deus supre as nossas necessidades. Há uma diferença entre necessidades, desejos e privilégios. Deus supre as nossas necessidades. Podemos ter muitos desejos, podemos ter muitos anseios, mas Deus não está preocupado em atender aos nossos anseios, aos nossos desejos, porque nos nossos desejos nós podemos ir longe demais. Mas aquilo que nós necessitamos, o Senhor, Ele supre. E privilégio vai além dos desejos, ou seja, aquilo que você tem que outros, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ter. Por isso, eu concluo dizendo, devemos fazer distinção entre necessidades, desejos e privilégios. Deus está pronto a atender às nossas necessidades. Prosseguindo, não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Esse texto é muito lindo, você pode ler para os seus alunos Lucas capítulo 10, versículo 38 a 41, quando fala de Maria e Marta. Jesus chegou na casa e Marta ficou atarefada, envolvida em muitos serviços, enquanto Maria se voltou para o Senhor e não perdeu aquela oportunidade rica de ter o Senhor ali e aproveitou a presença e a comunhão para desfrutar daquele tão particular momento com o Senhor Jesus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Segundo item do terceiro tópico, vivendo sem inquietação. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, nem colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado
é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Lancemos toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Meus queridos irmãos, não estamos aqui pregando a preguiça, não estamos aqui pregando ou falando que a pessoa não deve se mover do seu lugar e esperar que Deus providencie tudo para ele. Não, nós estamos falando aqui que a preocupação excessiva, que a inquietude desagrada a Deus. E Deus está pronto para suprir as nossas necessidades e tirar toda a inquietude do nosso coração. Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus que nos leva a um estado de tranquilidade, porque o Espírito Santo já habita em nossos corações, nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus Cristo é o príncipe da paz, Ele nos trouxe paz. Então, não devemos ficar inquietos por coisa alguma. Vivendo sossegados em Deus é o terceiro e último item do terceiro e último tópico dessa lição. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Eu chamo a atenção do querido professor para a frase seguinte. Veja que interessante. As lindas flores são transitórias, efêmeras. São lindas, mas são transitórias. São bonitas, embelezam, mas logo passando alguns dias elas murcham. E aí nós temos que jogar fora. Logo se tornam o que? Inexistente. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos? Então, se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida das flores e coloca nestas flores toda a beleza para poder enfeitar ambientes, para poder alegrar as festas, mas logo no dia seguinte essas flores são jogadas fora, nós, seus filhos, somos muito mais cuidados e preservados pelo Senhor. Talvez você não tenha percebido isso, meu caro irmão, mas Deus está cuidando de você. A cada dia, a cada momento, a cada instante, Ele está cuidando da tua alma, da tua vida. Ele está zelando por você. Continuando, para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Glória a Deus. Vamos então para a nossa conclusão. A nossa conclusão, eu fiz uma pequena modificação na última frase. Você, olhando na sua revista, você vai perceber esta modificação. Vamos lá? Conclusão da nossa aula. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com nossos bens, mas os nossos corações não estão, ou diria eu, não devem estar nas riquezas deste mundo, porque infelizmente alguns, mesmo sendo cristãos, ainda estão com o coração nas riquezas deste mundo. E para fechar esta aula, não amemos o dinheiro. Usemos nossos recursos com sabedoria, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Então vamos utilizar com sabedoria o nosso dinheiro. Vamos utilizar com sabedoria as nossas riquezas que o Senhor tem nos dado, os nossos bens materiais que o Senhor tem nos dado. E assim glorifiquemos a Deus com a nossa fazenda. Se Deus tem te abençoado, faça doações. Se Deus tem te abençoado, contribua para a obra do Senhor. Se Deus tem te abençoado, é porque Ele quer usar você para abençoar outras pessoas e abençoar a sua obra.
E assim nós terminamos esta aula agradecendo a você pela participação e convidando você para a próxima aula, lição de número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. E eu quero terminar agradecendo mais uma vez a todos vocês que estão conosco neste canal. E eu peço a você que gentilmente compartilhe este vídeo com outro irmão ou irmã, com outro professor ou professora, e assim faça com que este conhecimento simples que passamos aqui, mas baseado na lição, seja passado para outros professores e possa ajudá-los na hora da exposição na classe. Assim, eu quero me despedir desejando que o Senhor possa te conceder uma semana abençoada, uma aula bastante proveitosa, tanto para você quanto para o seu aluno. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço e até a próxima aula.